neste momento, né, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Porque cada momento que eu tenho oportunidade de estar na casa do Senhor para falar do amor dele, é um privilégio. Eu só tenho que agradecer a Deus. A minha gratidão e a minha adoração é toda para ele. E quero louvar também a Deus pela vida da minha família, meu esposo, meu filho, meus netos, da irmã Tereza, né, que é da minha família. Que eu digo é a minha família. Eu estou feliz que eu estou rodeado da minha família. E também quero louvar a Deus pela vida da Maria, a irmã Maria Horizontina, que eu fiz esse convite e ela tomou posse da vitória. É a minha família. Eu louvo a Deus, minha irmã, pela tua família, porque é a minha também. Estou grata a Deus e nós estamos aqui num só sentido, num só propósito, de adorar e exaltar o nome santo do Senhor. E eu quero louvar também a Deus pela vida do pastor Marco, da missionária irmã Zenaide. Quero louvar a Deus pela equipe, né, do jovem, que hoje este culto, o jovem está na direção, mas a direção mesmo é toda do nosso rei. É ele que nos direciona. A palavra, ela é para nós todos. Todos nós estamos aqui para comer a palavra. É para comer. Porque nós temos que aproveitar enquanto há tempo. Porque a palavra do Senhor diz que vai vir tempo, que vai haver fome e sede. Mas não de pão e nem de água, mas é sim de ouvir a palavra do Senhor. E é por isso que nós devemos deleitar. Nós devemos deleitar na palavra do Senhor. E hoje também, né, nós celebramos o domingo de Páscoa. Mas o verdadeiro sentido da Páscoa é porque ele vive. É porque ele vive. E ele está aqui nesta noite. Nós somos o templo. Nós somos o templo dele. E ele está vivo. Não só hoje que está comemorando, mas todos os dias nós comemoramos a ressurreição de Jesus. O sacrifício que ele pagou ali na cruz, para que hoje nós tivéssemos o direito de adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. É que ele está vivo. Ele está vivo, glória a Deus. É maravilhoso sentir a presença dele. E a palavra do Senhor nesta noite, ela vai nos falar de um jovem, que ela é até conhecida, né, como jovem rico. Ela vai nos falar de um jovem que ele chega até Jesus e fala para o Senhor, né? Ele diz para o Senhor, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, ele disse, por que me chamas de bons? Porque não há senão um, que é Deus. E o Senhor foi começando a dizer, sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. E aquele jovem olhou para o Senhor e disse, essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Como que se ele dissesse, em Deus deu muito novo. Eu já tenho observado. Mas o Senhor falou para ele, mas ainda te falta uma coisa. Esta é uma pergunta que nós, como cristãos, nós devemos fazer para o Senhor. O que é que nós temos que fazer para herdar a vida eterna? Porque são as pequenas coisas que tiram nós do caminho. São as mínimas coisas. Aqui nós podemos ver que esse jovem, ele sabia dos mandamentos. Ele sabia, e desde a mocidade, muito moço, ele já estava sabendo, mas ainda faltava uma coisa. E o nosso coração, ele não pode estar preso em nada.
O nosso coração é morada e templo do Espírito Santo de Deus. E o tema desta mensagem, o tema desta palavra é assim: Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo, pastor Marco. Ele é tudo que nós precisamos. E eu aprendo nesta palavra que Ele é a nossa prioridade. Nós não podemos ter nada que venha tirar o nosso foco. Nada. E nós podemos ver na palavra que o coração daquele jovem, ele estava preso ao dinheiro. Não porque eu estou aqui para falar que você ter dinheiro é pecado, mas é porque nada pode ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. O Senhor, Ele tem que ser a nossa prioridade. É por isso que o salmista diz na tua palavra: tira, Senhor, a minha alma da prisão. Tira a minha alma da prisão, Senhor, para que eu louve o teu nome. E nesta última hora nós estamos vendo muitas vidas aprisionadas. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Ele quer libertar. Ele quer que nós esteja livre para adorar. Nós devemos adorar, porque a palavra do Senhor diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Se você é um verdadeiro adorador, os olhos dele estão sobre nós. Adore, você não veio fazer aqui outra coisa. Nós não viemos aqui fazer outra coisa. Nós viemos aqui buscar mais. Jesus é tudo, Ele é tudo que nós precisamos. Igreja, nós temos tudo. Nós temos tudo. Ele é a porta que nós precisamos. Ele é a água que sacia a nossa sede. Ele é o pão que nos alimenta. Ele é o caminho para nós seguir. Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Jesus é a solução. Ele é a solução de todas as coisas. É por isso que o tema é, né? Jesus é tudo, tudo que nós precisamos. Ele é tudo. Ele é o nosso remédio. Ele é o nosso remédio. É o remédio que vai aonde o ser humano não vai. Porque Ele cura a nossa alma. E o ser humano não tem esse poder. E o Senhor, quando Ele falou aquilo para este jovem, que ainda faltava uma coisa. E quando Deus disse, mandou ele ir e vender tudo que ele tinha e repartir com os pobres. E depois seguisse. A palavra de Deus vai dizer que aquele jovem entristeceu. Porque ele possuía muitas propriedades. E o coração dele estava preso. Ele estava preso nos bens materiais. Só porque eu te digo nesta noite, às vezes os nossos corações ficam presos, não só em bens materiais. Tem muitas coisas que às vezes nós pensamos que não é nada, mas vai tirando nós da presença do Senhor. Às vezes é algo tão simples, algo que está nas nossas mãos todos os dias e nós não percebemos. Um objeto muito para tirar a gente da presença do Senhor que a gente vê.
é o tal do celular. É uma coisa muito bom. É bom demais. Você tem informação, mas você tem que saber usar ele. Porque você passa 2, 3 horas no celular. Mas para você passar 2, 3 horas de joelho, você está cansado. Para você passar 2, 3 horas de joelho ou adorando. Não vou falar de joelho não. Estou falando adorando. Louvando, adorando. Às vezes nós se sentimos cansados. Mas no celular você passa que você nem percebe. E assim é muitas coisas. Às vezes você se apega tanto com, às vezes até com pessoas. Você quer que ele ocupa o lugar de Deus. E se você não observar, quando pensa que não, ele vai ocupando o lugar de Deus. E eu quero dizer que o lugar de Deus, ele é especial. Nada, nada, nada vai preencher esse vazio. Todo ser humano, existe um vazio tão grande dentro de nós. Sabe aquele dia que você fala, mas hoje eu estou sentindo um vazio tão grande? Fala para ele. Fala, Jesus, esse vazio é teu. Ele é teu, ele é do teu tamanho. Ele é do teu tamanho. Quando nós falamos assim para ele, ele nos enche que nós transborda. Nós ficamos cheios. Mas se nós não encher, se nós não deixar Jesus encher nós do Espírito Santo de Deus, você começa a buscar algo pensando que está preenchendo. E nem tanto. Sem você perceber, você só vai caindo para o abismo. Mas a verdadeira alegria só se encontra em Jesus Cristo. E Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem riqueza. É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas como eu já disse, não é que teu dinheiro é pecado. A única coisa que nós não podemos colocar o dinheiro acima de Deus. Ele tem que ser o nosso alvo. E nós, para fazer essa pergunta para o Senhor, quem de nós fazer para herdar a vida eterna? Nós temos que estar disposto a ouvir e obedecer. Porque aquele jovem fez uma pergunta muito sábia. Mas, infelizmente, o coração dele estava aprisionado em outras coisas. E os que ouviam disseram, né? Quem pode se salvar? E ele disse: as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Alguém um dia falou para mim: mas a salvação é algo difícil. É algo que todo jeito que a gente faz é difícil para conseguir. E eu lembro como se fosse hoje. Eu respondi para aquela pessoa: é verdade. A salvação, ela não é fácil. É por isso que nós estamos na luta, nós estamos na igreja. Aqui é o hospital da transformação. Ninguém está aqui porque é bom. Bom só é o nosso Pai. Nós estamos aqui é porque nós necessitamos da misericórdia do Senhor.
E nós vamos ser salvos. É pela misericórdia do Senhor. E segundo, pelo nosso esforço. Porque Jesus, Ele veio por toda a humanidade. Mas só porque ser servo é uma coisa. O Senhor, Ele é de todos. Ele é de todos. Mas ser servo do Senhor é você fazer o que Ele quer, o que diz a tua palavra. Porque a palavra do Senhor diz: nem todos aqueles que chamam Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a minha vontade. Será que nesta noite você tem a coragem de falar para o Senhor: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E será se Ele te falar, como Ele disse para aquele jovem rico, será que você está disposta a desprender o teu coração? Porque aqui é só um exemplo que Ele está dando para nós sobre a riqueza. Mas é como eu já tenho disse. Tem muitas coisas que às vezes nós ficamos aprisionados. E nada pode tampar o lugar de Deus nas nossas vidas. E Pedro diz: Senhor, eis que tem deixado tudo para te seguir. E ele disse: na verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste tempo e no século vindouro, a vida eterna. Quero dizer que tudo que nós deixar para o reino de Deus, nós já começamos a receber as vitórias aqui. Nós já começamos a receber as vitórias aqui. E a vitória maior que nós vamos receber é quando nós chegar na glória. É por isso que nós devemos fazer essa pergunta para o Senhor: o que nós temos que fazer para herdar a vida eterna? Aqui é o hospital da transformação. Aqui o Senhor, cada dia Ele está nos moldando. Cada dia o Senhor está nos moldando. E o que nós devemos fazer para herdar a vida eterna? Será que tem algo que às vezes está querendo ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas? Nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E nesta noite nós vamos aprender lições. Nós vamos aprender lições sobre o jovem rico. A primeira lição que eu aprendo nesta noite é a obediência que faltou no jovem rico. Obediência a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Lucas 9:23. E dizia: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, muitas vezes, aqui a gente pode ver, faltou. Servir a Deus é renúncia. É renúncia. Servir a Deus é isso. E naquele jovem faltou obediência, faltou renúncia, porque ele não quis renunciar. Porque o que Deus tem para nós
tinha para aquele jovem é um tesouro muito mais maior do que toda a riqueza que ele possuía. Mas faltou naquele jovem obediência. E a segunda lição que faltou naquele jovem: vencer o amor ao dinheiro. Olha o que diz a palavra em 1 Timóteo, capítulo 6 e verso 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da verdade e se atormentaram com muito sofrimento. Vocês viram, igreja? Que o dinheiro, ele é coisa boa. Claro que nós todos batalhamos para ganhar ele. Mas nada pode ser mais importante do que Deus. Eu aprendo na palavra do Senhor que Ele é a nossa primícia. Ele é a essência de todas as coisas. E a terceira coisa que faltou naquele jovem era preencher o vazio. Ele não estava aquele vazio, como eu disse nessa noite, aquele vazio que todos nós precisamos cada dia estar buscando o Espírito Santo para nos encher, para que nós não venha buscar algo que não faz a vontade de Deus. Então faltou ele colocar, mais e mais o Espírito Santo de Deus na vida dele. Porque, como diz a palavra, se ele tivesse cheio, se a alma dele estivesse cheia, em Romanos 8:38 fala assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, ele afasta nós da presença de Deus. Estas são as palavras do apóstolo Paulo. A gente pode ver que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. A alma dele estava transbordando, porque ele falou com toda convicção que nada separa nós do amor de Deus. Glória a Deus. E a quarta coisa que faltou naquele jovem foi o amor ao próximo, que é um dos mandamentos, ordenado por Deus, que está em Mateus 22:39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então faltou o amor ao próximo. Porque, como nós disse, se ele tivesse cheio mesmo do Espírito Santo de Deus, ele tinha obedecido, ele tinha feito a ordenança de Deus e tinha seguido o nosso mestre. Mas ele não foi. E da mesma maneira somos nós. O importante não é como nós começou. O importante é como nós vamos terminar. Isso que é o importante. Porque é no final que nós vamos entregar a nossa cruz e receber uma coroa de glória. E é por isso que nós temos que seguir. Nós não podemos fazer que nem esse jovem. Nós devemos renunciar a nós mesmos, às nossas vontades. Porque a igreja não é fácil. A vontade da carne, ela é muito fácil de fazer.
Mas a vontade de Deus é a melhor opção que tem, mas não é fácil. E a quinta coisa é colocar Jesus em primeiro lugar. Colocar Jesus como o pilar fundamental na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde quer que nós estiver. Ele tem que ser o centro de tudo. Ou alguém aceita nós assim, ou nós vamos com Jesus. Mas se o lugar que nós estiver não puder adorar ou não puder orar, esse lugar não foi o que o Senhor preparou para nós. Porque nós somos servos, nós somos luz. Aonde que nós estiver, a nossa luz tem que resplandecer. Ela tem que resplandecer em nós. E a sexta coisa que faltava no jovem é a vida eterna. O que faltou? O que ele foi à procura. Ele até foi à procura. Por isso que eu digo que foi uma pergunta muito sábia que ele fez. Só porque para nós fazer essa pergunta para o Senhor, nós temos que estar disposto a obedecer. Porque não adianta eu fazer só essa pergunta para o Senhor e às vezes eu ser tocada e eu continuar teimando, ou às vezes fazer que nem aquele jovem, ficar triste e não seguir a Jesus. Olha o que diz a palavra. Mateus 16, 22. Pois o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Então não adianta. Não adianta nós ter tudo e se não tiver Jesus, não adianta. Você pode ter carro, você pode ter sucesso, você pode ter apartamento, você pode ser dono de todas as riquezas, mas nada compra Jesus Cristo. Nada compra esta alegria. Nada compra. Essa alegria nós vai adquirindo ela na presença do Senhor. Essa alegria, cada dia nós vamos buscando ela. E da medida que nós vamos buscando, o Senhor vai nos enchendo. Cada dia, Deus vai nos enchendo mais. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está neste lugar. Eu não sei qual o teu problema nesta noite. Eu não sei o que às vezes tem te aprisionado. Mas nessa noite, eu quero te convidar, nesta noite, para você levantar do teu banco, com a permissão do pastor. Se alguém sentir de vir até a frente para receber uma oração, aqui nós não fazemos nada. Quem faz aqui é o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E com a permissão do pastor, eu quero convidar a Ana Vitória que venha louvar o Senhor.
E você fica de pé. Eu quero orar pela tua vida. Enquanto ela louva, você adora. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto ela louva, você adora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias.